Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal Fisicamente Preparado. Eu sou o professor Rodrigo e hoje estamos aqui para falarmos dos fundamentos da cinemática. Essa parte da física, então, que começa, né? São as primeiras aulas que a gente tem no colégio, o primeiro contato que a gente tem com a física, e eu desenvolvi aqui uma aula completa para que você possa acompanhar aí, inclusive com exercícios no final. Beleza, galera? Vamos para o vídeo então, logo após a vinheta. É isso aí, galera. Então, o primeiro conceito que nós temos que ver é o conceito de cinemática. O que a cinemática estuda, né? A cinemática, galera, ela vai estudar o movimento. Então, na mecânica, a física, né, normalmente no primeiro ano do ensino médio, a gente estuda mecânica. No segundo ano do ensino médio, a gente tem lá termologia, calorimetria, a termodinâmica, né, ótica e ondas. E no terceiro ano do ensino médio, a eletricidade e o eletromagnetismo. Basicamente seria isso. Então, logo no primeiro contato que nós temos com a física, a gente começa a estudar então a mecânica, e a mecânica é dividida em duas partes: a cinemática e a dinâmica. Na cinemática, nós estudamos o movimento, então é o estudo do movimento sem se preocupar com as causas. Como assim, professor? Na cinemática, nós fazemos uma descrição geométrica do movimento. A cinemática, ela restringe-se a dizer onde o móvel está, com que velocidade ele se move e, eventualmente, com que aceleração ele se move. Então, num decorrer do tempo, né, a cada instante, a cinemática vai dizer qual é a posição do móvel, com que velocidade ele se move e com que aceleração ele se move. Legal? Então, nós não vamos ver na cinemática o que faz o corpo se movimentar. Isso é feito lá na dinâmica, com o conceito de força e aplicação das leis de Newton. Ainda vou gravar um vídeo sobre isso aqui no canal, mas nesse primeiro momento, né, nós vamos falar só sobre esses fundamentos da cinemática. Legal? Então, a cinemática estuda o movimento sem se preocupar com as causas. Maravilha! Então, o primeiro conceito aqui seria o de ponto material e corpo extenso. Ponto material, ou também chamado na física de partícula. O que é uma partícula? Fala aí, quando você pensa em partícula, você pensa em algo que é pequeno e não algo que é grande, não é mesmo? Partícula é definida, então, partícula ou ponto material, é um corpo que possui todos os seus atributos, exceto suas dimensões. As dimensões do corpo são desprezíveis em relação ao fenômeno estudado em relação a esse corpo. Vamos dar um exemplo. Se eu considerar um carro viajando numa autoestrada, né? Um carro viajando, por exemplo, do interior à capital, no estado de São Paulo. Vamos pegar aqui, eu estou aqui nesse momento na cidade de Birigui, São Paulo, e eu quero viajar para a capital, quero viajar lá para São Paulo. Nessa viagem, se eu souber, por exemplo, qual é a distância e com que velocidade eu me movo, mais ou menos eu consigo saber o tempo de viagem. Perceba que para fazer esse estudo, eu não preciso saber o tamanho do carro. O tamanho do carro não é relevante para esse estudo. E assim nós podemos dizer que o carro, nessa situação, ele é uma partícula, ele é um ponto material. Já se eu pego esse carro e vou colocar ele numa vaga de estacionamento, eu tenho que avaliar se a vaga de estacionamento cabe o carro que eu quero colocar lá. Logo, esse mesmo carro, ele vai ser um corpo extenso. As dimensões dele são relevantes para o estudo do fenômeno. Quer dizer, eu vou colocar ali, eu não consigo colocar, por exemplo, uma caminhonete numa vaga que cabe um Fusca, não é verdade? Então, o tamanho do móvel, nesse caso, é importante. Então, nesse caso, ele é tratado então como um corpo extenso. Observe que, dependendo do fenômeno, um mesmo corpo pode ser tratado como ponto material ou partícula ou corpo extenso. Legal? Uma observação: todo movimento de rotação é efetuado por um corpo extenso. Partícula não possui movimento de rotação, apenas movimento de translação. Se eu pegasse, por exemplo, o planeta Terra, é um ponto material ou um corpo extenso? Depende do fenômeno estudado. Se eu considerar a translação da Terra em torno do Sol,
Veja o tamanho do caminho que ela percorre. Quer dizer, é muito grande. A Terra é muito pequena comparado com o fenômeno estudado. Nesse caso, eu posso falar que a Terra é uma partícula. Já se eu quero estudar o movimento de rotação dela em torno do seu próprio eixo, então, nesse caso, a Terra é tratada como um corpo extenso. Legal, galera? Muito bem. Terceiro conceito é o conceito de referencial. O que é o referencial? O referencial é o lugar que a gente adota como a origem de um sistema cartesiano a fim de se estudar o movimento. Por exemplo, eu tenho essa mosquinha aqui que está voando num espaço tridimensional. Se eu definir essa posição como sendo o meu referencial, ó, essa posição aqui, como sendo o meu referencial, e se eu atribuir então três coordenadas, x, aqui ó, eu teria uma coordenada y, e aqui embaixo eu teria uma coordenada z. Eu consigo então definir a posição dessa mosca nessa trajetória aqui. Então, eu dou uma coordenada x, uma coordenada y e uma coordenada z. Eu tenho a posição dessa mosca em relação a esse referencial. O referencial é o lugar que a gente adota, então, como essa origem, para definir a posição do objeto e assim estudar o movimento dele. Eu posso definir a partir desse referencial a posição, a velocidade com que ele se move, a aceleração dele. Então é muito importante no estudo do movimento a questão do referencial, tá certo? Aqui eu fiz num espaço tridimensional. Nem sempre é assim, né? Se, por exemplo, um móvel, que nem esse meu carrinho, ele só se desloca para a direita, eu posso definir apenas a orientação do eixo X e assim definir a posição dele em relação ao marco zero dessa pista, né? Então eu preciso apenas de uma coordenada nessa situação. Numa mesa de bilhar, por exemplo, essa bola ela vai se movimentar nesse plano e duas coordenadas já são suficientes para determinar a posição da bola em relação a qualquer ponto dessa mesa. Veja, se eu coloco a origem do meu sistema cartesiano aqui embaixo, né, ó, eu posso definir, ó, aqui na minha figura eu quis colocar lá o x igual a 3 e y igual a 2. Claro que isso aqui está medido em metro, tá, gente? Então é isso, ó, eu defini a posição da bolinha, ok? Bom, por que o referencial é tão importante? Porque nesse momento, você está me assistindo aí. Eu estou em movimento ou em repouso? E a resposta correta para essa pergunta é depende. Depende do quê? Depende do referencial. Não existe movimento e repouso absolutos. Para eu estudar o movimento e definir se um corpo está em movimento ou em repouso, eu tenho que definir um referencial. Por exemplo, nesse momento eu estou sentado na minha cadeira. Em relação ao chão, eu posso dizer que eu estou em repouso. Por quê? Porque a minha posição em relação ao chão é a mesma. Ou seja, a gente diz que um corpo está em repouso quando as três coordenadas cartesianas permanecem inalteradas. E o movimento ocorre quando pelo menos uma das coordenadas estiver mudando. Então, movimento indica mudança de posição. Então, imagine que você está dentro de um ônibus que está andando com uma velocidade aí de 80 quilômetros por hora em relação à Terra. Se você observar uma árvore do lado de fora, você vai perceber que você está em movimento em relação à árvore, mesmo que você não esteja se mexendo, mesmo que você esteja sentado aí na sua poltrona, né, dentro do ônibus, você está em movimento em relação àquela árvore, porque a sua posição, a sua coordenada está mudando, né? Vamos pensar que eu tenho aqui um carrinho A e aqui, né, um carrinho B. Os dois carrinhos se movimentando então para a direita aí, ó. E imagine que os dois estão a 50 quilômetros por hora. Observe que os dois carrinhos estão em movimento em relação à Terra, mas um carrinho não se move em relação ao outro, porque se eu colocar aqui, por exemplo, um eixo cartesiano,
e adotar a origem no ponto A, aqui no carrinho a posição do carrinho B é a mesma, porque eles vão estar se movimentando juntos aí, ó. Os dois indo para a direita, eles se movem juntos, né? Eles estão saindo, ó, se movimentando com a mesma velocidade. Então não há mudança de posição de um em relação ao outro. O carrinho A estaria em repouso em relação ao carrinho B, assim como o carrinho B estaria em repouso em relação ao carrinho A. Percebe? Então, no meu exemplo do ônibus, você em relação ao motorista do ônibus estaria em repouso, porque a sua posição em relação ao motorista é inalterada. A sua coordenada cartesiana permanece fixa. Mas em relação à Terra, em relação a um poste, você estaria em movimento. E olha só, se eu perguntasse para você, o poste na rua está em movimento em relação ao ônibus ou ele está em repouso? E por incrível que pareça, a gente fala, não, o poste ele está fixo na Terra, ele está sempre parado. Não, a questão é que movimento e repouso na física não tem a ver se o corpo está se mexendo ou não. O movimento indica mudança de posição. E se eu coloco o referencial no ônibus, a posição do poste está sendo alterada. Ou o poste está se aproximando, ou o poste está se afastando do ônibus. Professor, mas quem está se mexendo é o ônibus. Não importa quem está se mexendo, importa se está mudando de posição em relação ao referencial ou não. Legal? É isso aí. Muito bem. Conceito de trajetória. A trajetória seria a soma de todas as posições ocupadas por um móvel ao longo de um deslocamento, né? Sabe quando você vê aqueles aviões da Esquadrilha da Fumaça que deixam um rastro de fumaça atrás deles assim, ó? Confie na ciência, isso é um avião. Essa curva aqui seria a trajetória do avião. Legal? Porque ele passa por todos os pontos que estão nessa curva aqui. Todos esses pontos foram posições ocupadas por esse aviãozinho aí. Legal? Observe que a trajetória também é algo que depende da trajetória, né? Vamos pensar o seguinte, ó, eu tenho aqui uma janela e um menininho que está brincando com uma bolinha. Ele está pegando essa bolinha, jogando para cima e pegando de volta. Pense que ele está aqui se movendo para a direita, esse ônibus, a bolinha está lá em cima. E aqui a janelinha. E a bolinha aqui embaixo de novo. Observe, galera, que para ele, para o menino, quando ele joga a bolinha para cima, a bolinha sobe e a bolinha desce. Para o menino, a trajetória é uma reta para subir, uma reta para descer. Mas nós que estamos aqui de fora, observando esse menino jogar a bolinha, nós vamos ver a bolinha subir e descer ao mesmo tempo que ela vai para frente junto com o ônibus aí, ó. Então nós veríamos uma trajetória que seria uma parábola aqui, tá certo? Uma trajetória em forma de parábola. Então veja que a trajetória depende do referencial. Legal? Não é um conceito absoluto como o movimento e o repouso também não são. Bacana? Então a trajetória, ó, pode ser duas diferentes dependendo do referencial. Maravilha? Próximo conceito é o conceito de espaço. O que é o espaço? É a posição do móvel em relação ao eixo zero, em relação ao marco zero de uma trajetória do móvel. Aqui eu fiz propositalmente uma trajetória curva, onde eu tenho o corpo A, aqui eu tenho o marco zero e o corpo B. Note que o corpo A ele está num espaço igual a menos 3 metros. Menos para identificar 3 metros para a esquerda ou 3 metros para a direita, né? Já a posição do corpo B seria 2 metros. É a medida do arco aqui, ó. Esse arco representa o espaço. A gente já usa no nosso dia a dia o conceito de espaço e às vezes não se dá conta. Por exemplo, o número da sua casa. Eu aqui, minha casa tá, né, meu apartamento está num prédio que está no número 690. O que significa isso? Que esse é o espaço do meu prédio, ou seja,
que o meu prédio está a aproximadamente 690 metros do marco zero, que é o início da rua, né? Eu sempre, quando eu era criança, eu ficava pensando, né? Por que que as casas não têm número assim? Um, dois, três, quatro, cinco? É por isso. Porque você tem o início da rua, e se você mora, por exemplo, na casa de número 100, quer dizer que a sua casa está a 100 metros do início da rua. É o espaço, é o lugar que ela ocupa naquela trajetória. A trajetória seria o formato da rua, ok? Nas pistas, por exemplo, né, nas autoestradas, você vê também a marcação dos quilômetros, né? Você tem, por exemplo, uma rodovia Castelo Branco. Se você sai lá da capital e vem para o interior, você vai observar que o quilômetro ele vai aumentando, porque o marco zero está lá na Praça da Sé, em São Paulo. Então você vai lá, está andando aí pela rodovia Castelo Branco, saindo do interior, daqui a pouco você olha lá, vai estar lá, quilômetro 50, quilômetro 60, quilômetro 70, quer dizer, marca o lugar onde você está em relação àquele marco zero da rodovia. Legal? O espaço não representa o quanto o móvel andou, ele só representa o lugar que o móvel está. E ele é usado justamente para localização, né? Um acidente numa rodovia, por exemplo. Foi um acidente no quilômetro 320. Se eu sei que é no quilômetro 320, a cidade mais próxima é que vai socorrer aquele acidente. Perceba a importância de se definir, então, o espaço numa autoestrada. Legal? Muito bem. Conceito de deslocamento escalar, o ΔS. O deslocamento escalar é também chamado de variação do espaço. Por que variação? Porque ΔS representa S menos S0. Ou seja, isso aqui é espaço final menos o espaço inicial. Em outras palavras, isso aqui representa onde o móvel chegou, e isso aqui representa de onde o móvel partiu. Então, o deslocamento escalar, ele não mede necessariamente o quanto o móvel andou de verdade, porque ele pega apenas o ponto de partida e o ponto de chegada numa determinada trajetória, e aí você consegue encontrar o deslocamento. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma trajetória que eu vou orientar aqui para a direita. E imagine que um corpo saiu aqui, ó. Vamos pensar, vou pôr como se fosse o quilômetro da pista mesmo, uma rodovia, isso aqui, ó. Vamos pensar numa rodovia, assim, ó. Você tem uma rodovia, os espaços medidos em quilômetros aqui. E vamos pensar que um carro saiu lá do quilômetro 70, veio até o quilômetro 120 e parou aqui no quilômetro 90. Beleza? Então, ele fez esse caminho aqui, ó. Ele saiu daqui, foi até o 120, retornou e chegou aqui no 90. Qual foi o deslocamento escalar dele? Ele saiu da posição 70 e chegou na posição 90 nessa rodovia. O deslocamento escalar só se importa com o ponto de partida e o ponto de chegada. Então é S final menos S inicial. Onde chegou? Chegou no 90. De onde partiu? Partiu do 70. Logo, eu vou ter aqui 90 menos 70. Eu tenho um deslocamento de 20 quilômetros. Professor, mas ele foi e voltou. Isso não é a distância total que ele percorreu. A distância total percorrida, eu tenho que calcular o deslocamento de ida mais o deslocamento de volta. E ainda isso em módulo, porque distância percorrida não pode ser negativa. Então veja lá, ó, quanto que ele andou na ida? Qual que é o deslocamento da ida? Na ida, ele sai da posição 70 e chega na posição 120. Então ficaria ali 120 menos 70 em módulo mais o ΔS da volta, ele sai da posição 120 e vem para 90. Ficaria 90, posição final, menos a inicial,
que é 120. Isso aqui ficaria módulo 120 menos 70 vai dar 50. 90 menos 120, eu vou ter aqui menos 30. Só que o módulo é 30, né? Então, eu tenho aqui 50 mais 30. Eu vou ter aqui 80 quilômetros. Ou seja, ele percorreu uma distância total de 80 quilômetros para se deslocar apenas 20 quilômetros. Então, ele andou de 70 a 120, 50 quilômetros na ida e mais 30 quilômetros na volta. Note que o deslocamento ele pode ter um valor negativo, dependendo de como ele se movimenta na trajetória. Se ele for a favor da trajetória, né, um ΔS positivo indica que ele anda a favor da trajetória. Ou seja, espaço crescente. Um ΔS negativo, ele anda contra a trajetória. O espaço seria decrescente. Legal? S decrescente. Maravilha? Tá aí. Tranquilo, gente? Entenderam o que é deslocamento escalar? Porque a partir dele, agora, nós vamos definir o que é velocidade escalar média. A definição de velocidade escalar média é você pegar aqui o deslocamento escalar e dividir pelo intervalo de tempo gasto. Então, nesse deslocamento. O que é ΔS, S menos S0? O que é ΔT? ΔT é T menos T0, ou seja, é o instante final menos o instante inicial. Mas o que é instante, professor? É a hora que ele saiu e a hora que ele chegou, sabe? O horário de partida e o horário de chegada. Às vezes, um exercício, por exemplo, de vestibular, ele fala assim, ó, um móvel saiu de uma cidade A, foi para uma cidade B e gastou 5 horas nessa viagem. Ele já está te dando o intervalo gasto na viagem. Então, ele já está te fornecendo o ΔT. Mas tem vezes em que ele fala assim, o carro saiu da cidade A às 13 horas e chegou na cidade B às 15 horas. Logo, o intervalo de tempo é a diferença entre esses horários. Das 13 às 15, nós temos 2 horas. Quer dizer, então, que o móvel ficou se deslocando durante 2 horas. Legal? Então, isso daqui é o instante final. E isso aqui é o instante inicial. Tranquilo? Bom, unidade padrão no sistema internacional. Para a velocidade, veja, distâncias no sistema internacional são medidas em metros e o intervalo de tempo é medido em segundo. Logo, como é uma sobre a outra, é um metro por segundo. Isso causa um problema para nós, porque aqui no Brasil nós estamos acostumados a medir velocidades em quilômetros por hora, não é isso? Então nós temos que saber fazer essa conversão. Como transformar de quilômetro por hora para metro por segundo e vice-versa. Ah, professor, é o 3,6 lá, certo. Mas por quê? Porque tem gente que decora isso e acha que o 3,6 é um número mágico da física, né? Um número mágico que serve para transformar. E olha só de onde que ele vem. 1 quilômetro por hora significa o móvel percorrer 1 quilômetro num tempo de 1 hora. Agora, 1 quilômetro tem 1.000 metros. E 1 hora tem 3.600 segundos. O professor de matemática ensina para a gente, né? Se você tem uma fração, se você multiplicar ou dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, você não altera ela. Então, eu vou dividir por 1.000. Dividindo por 1.000 em cima e embaixo, nós vamos ter que vai ficar 1 metro e 3.600 dividido por 1.000 dá 3,6. Então, observe, galera, que aparece aqui um 3,6, ó, dividindo. E assim eu posso, então, generalizar, ó, de quilômetro por hora para metro por segundo, basta você dividir por 3,6.
E se for o contrário, você multiplica, porque é o inverso da divisão, é a multiplicação. E assim nós temos a regrinha para a conversão, então, das unidades de medida. Legal? Uma coisa importante: a velocidade média não mede uma velocidade real necessariamente. A palavra média sempre subentende um intervalo de tempo. Eu posso ter velocidades reais, que a gente chama de velocidade instantânea, aquela que é medida pelo velocímetro do carro, sabe? Eu posso ter velocidades instantâneas diferentes e num trajeto ter a mesma velocidade média. Vamos pegar um exemplo. Imagine que você vá com o seu carro e eu vou com o meu carro. Nós vamos sair do mesmo lugar e vamos fazer uma viagem com destino ao mesmo local. Você vai diretão, não faz nenhuma parada, mantém a sua velocidade constante aí, como se isso fosse possível, né? Durante todo o trajeto e chega lá. Na viagem, você chega lá no destino. Eu faço uma parada num posto para abastecer, mas mesmo fazendo a parada, eu consigo te alcançar e chegar junto com você no nosso destino. Então veja, nós saímos do mesmo lugar, nós chegamos no mesmo lugar e percorremos a mesma trajetória, tivemos o mesmo deslocamento. Se tivemos o mesmo deslocamento e gastamos o mesmo intervalo de tempo, significa que a nossa velocidade média foi igual. Professor, mas você ficou parado. Eu tenho que contar esse tempo que eu fiquei parado? Sim, porque a velocidade média só, para você calcular ela, você só importa de onde ele partiu e que hora ele saiu, onde ele chegou e que hora ele chegou. Ou seja, o que aconteceu no meio do caminho não interessa. Saiu junto, chegou junto, percorreu o mesmo deslocamento, você tem a mesma velocidade média. É óbvio que eu que fiz uma parada tive que andar mais rápido do que você que não fez nenhuma parada para poder te alcançar, né? Então a nossa velocidade média foi igual, mas a velocidade real, né, aquela medida pelo velocímetro, não foi. Então observe que a velocidade média não é necessariamente uma velocidade real do móvel. Legal? Galera, essa é a teoria. Vamos fazer alguns exercícios para fixar esse conteúdo que a gente então explicou aqui. Se você tiver alguma dúvida, volta ao vídeo, entenda bem o conceito. Se você tiver alguma dúvida aí, ó, deixa aí nos comentários que eu vou tentar responder todas as dúvidas que vocês mandarem aí, beleza, galera? E vamos lá então para o nosso primeiro exercício que eu preparei aqui, ó. Ele fala assim: considere a seguinte situação. Você está sentado em um ônibus que se move em relação à Terra, observando as árvores do lado de fora pela janela. Responda os itens a seguir. Em relação a você, as árvores estão em movimento ou repouso? Ora, se você está sentado num ônibus que se move em relação à Terra e a árvore está na Terra, logo, se você se move em relação à Terra, a Terra se move em relação a você. Então, as árvores estão em movimento em relação a você. Estão em movimento. Em relação ao motorista do ônibus, você está em movimento ou em repouso? Eu estou em repouso, por quê? Porque a minha posição não muda em relação ao motorista do ônibus. Perceba que, em relação às árvores, a minha posição muda, porque eu estou dentro de um ônibus que está se movendo em relação à Terra. Então, ou eu estou me aproximando da árvore, ou eu estou me afastando da árvore, né? Então, estou em movimento. No segundo caso aqui, eu estou em repouso. Ficou desconfigurado, né? Isso aqui era para ser a letra A, o outro B, C, D. Mas beleza, o importante é entender o conceito. Se um parafuso se desprender do teto do ônibus, qual a trajetória descrita pelo parafuso observada por você que está dentro do ônibus? Eu vou ver o parafuso caindo aqui, ó, em linha reta. É uma trajetória retilínea. Qual seria a trajetória desse mesmo parafuso se observada por uma pessoa parada na rua fora do ônibus? Ela veria o parafuso caindo ao mesmo tempo que ela veria o ônibus indo para frente, então ela veria uma trajetória assim, ó, em forma de parábola. Legal? Então a trajetória seria parabólica. Bacana, galera? É isso aí, meu povo. Vamos para o segundo exercício, então. Estou indo meio rápido, né? Mas só você ir devagar no vídeo aí. Qualquer dúvida, só deixar aí nos comentários. Um automóvel
parte do quilômetro 73 da via Anhanguera às 6 horas e 45 minutos e chega ao quilômetro 59 às 6 horas e 55 minutos. Calcule a velocidade escalar média do automóvel nesse percurso. Vamos esquematizar a situação, ó. Vou orientar a trajetória para a direita. Ele vai sair do quilômetro 73 e vai para o quilômetro 59. O carrinho está fazendo isso aqui, né? Ó. Vindo para cá, assim. Muito bem. Ele sai aqui do quilômetro 53 às 6h45 e chega aqui às 6 horas e 55 minutos. Ou seja, galera, eu tenho aqui um intervalo de tempo de 10 minutos. 6h45 às 6h55, né? Ó, T menos T0, lembra? Horário de chegada menos horário de partida. Nós vamos ter um intervalo de tempo de 10 minutos. Legal. Quanto que é o deslocamento? Deslocamento é posição final menos posição inicial. Ele chegou no 59, ele saiu do 73. E assim nós temos aqui um deslocamento de menos 14 quilômetros. Legal? E agora vamos fazer a velocidade média. Só uma observação: como o exercício está me pedindo em quilômetros por hora, eu não posso deixar o tempo em minutos. Para eu transformar, basta então dividir por 60, né? Porque uma hora tem 60 minutos. Então eu faria 10 dividido por 60, corto um zero com zero aqui, e eu tenho que esse tempo, então, de 10 minutos é a mesma coisa que 1/6 de hora. Eu vou deixar fracionário mesmo, porque não é legal a gente ficar dividindo isso daqui do jeito que está. Maravilha! A velocidade média, então, ΔS dividido por ΔT. E olha que legal, menos 14 dividido por 1/6. Essa continha aqui a gente segura o primeiro e multiplica o segundo invertido. 6 sobre 1. E assim temos uma velocidade média, que vai ser lá 14 vezes 6, 6 vezes 4, 24. Vai 2, 6 vezes 1, 6, com 2, que foi 8. 84 quilômetros por hora. Não se esqueça que o sinalzinho aqui, né, ele é negativo. Aqui, ó. O que significa esse sinal de menos na frente da velocidade? Que ele é um número negativo, professor. É claro, né? Mas qual é o significado físico disso? Significa que ele está se movendo, se deslocando contra a orientação da trajetória. Ele está andando no sentido decrescente dos espaços. Legal? Esse é o significado físico de uma velocidade negativa. Maravilha, galera? É isso, meu povo. Vamos lá. Questão número 3, ou uma questãozinha da Unesp para a gente poder se divertir. Ao consultar um aplicativo de trânsito, uma pessoa foi informada de que a distância entre São Caetano do Sul e São José dos Campos é 98 quilômetros e que a viagem entre duas cidades demoraria 1 hora e 24 minutos. Para determinar esse tempo, o aplicativo considerou que a velocidade escalar média desenvolvida pelo veículo no trajeto entre as duas cidades seria d. Então, o que ele está falando? O deslocamento aí na viagem é de 98 quilômetros e eu tenho aqui um intervalo de tempo de 1 hora e 24 minutos. Só que eu quero a velocidade média em quilômetros por hora. O deslocamento está em quilômetro, tá ok, não preciso mexer. Agora, 1 hora e 24 minutos, eu tenho que dar uma mexida aqui. 24 minutos, eu vou transformar ele para hora. Então, eu divido por 60 e isso aqui vai dar 0,4 hora. Então, na verdade, isso aqui é 1 hora mais 24 minutos, que seria 0,4 hora. Ou seja, eu tenho um intervalo de 1,4 hora. E aí a velocidade média, vamos colocar aqui, ó, é o ΔS por ΔT,
Então, nós temos um deslocamento ali de 98 quilômetros e um ΔT de 1,4. Vai ficar 98 por 1,4. Maravilha, gente? 98, então, dividido então aí, ó, por 8, por 1,4. Estou fazendo aqui de cabeça. 98 por 1,4. Aí, ó, de cabeça, 70. E nós temos, então, uma velocidade média de 70 quilômetros por hora. Ficaríamos, então, com a alternativa C. Beleza, galera? É. E o nosso último exercício aí, que é um exercício meio traumático para mim, porque quando eu fiz o meu vestibular eu errei esse exercício. É o famoso exercício metade-metade. Um carro se desloca entre duas cidades, percorrendo a primeira metade do caminho a 20 metros por segundo e a outra metade a 30 metros por segundo. Veja só. Vamos supor que ele vai sair aqui, ó, da cidade A e vai chegar na cidade B. Até o meio do caminho, então, eu tenho uma velocidade V1, que é 20, e na segunda metade é 30. O que a galera desatenta faz nesse tipo de exercício? Ah, professor, metade, metade, 20 e 30, ó. 20 mais 30 dá 50, dividido por 2, 25. Olha lá que legal, professor, letra A. Aí na hora que vai ver lá o gabarito, chora, né? Porque errou. Uma coisa importante: velocidade média não é média de velocidades em trechos. Velocidade média é o deslocamento escalar pelo intervalo de tempo gasto. Eu tenho que encontrar o deslocamento total e o intervalo de tempo total. Professor, mas ele não deu a distância. É isso aí, ele não deu. E como ele não deu, quando ele não dá alguma coisa, né, os matemáticos ensinam para nós chamar aquilo que a gente não sabe de x. Então eu vou falar o seguinte: na primeira metade ele anda x, na segunda metade ele anda x. Assim, o deslocamento total do meu carrinho aí vai ser 2x. Professor, mas quanto que vale o x? Não interessa. Eu vou fazer aqui para qualquer valor de x. E o intervalo de tempo? Bom, aí o que a gente aprendeu? A velocidade média é o deslocamento pelo tempo. Logo, eu posso isolar o ΔT, ó, passo o ΔT multiplicando para lá e a velocidade média passa aqui para baixo. Vai ficar ó, deslocamento pela velocidade. Assim, nós vamos ter assim, ó, que o tempo que ele gasta na primeira metade, no primeiro trecho, seria a distância que ele anda, que é x, né, o deslocamento, pela velocidade média dele, que é 20. No segundo trecho, seria x sobre 30. Legal? E assim, o intervalo de tempo, ó, a gente tem o deslocamento total, que era 2x, e o intervalo de tempo total agora vai ser o quanto ele anda no primeiro trecho, mais o quanto ele anda no segundo trecho. O intervalo de tempo total, então, ó, vai ser x sobre 20 mais x sobre 30. X sobre 20 mais x sobre 30. Tirando o MMC entre 20 e 30, nós temos aí 60. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 60 por 20 dá 3, vezes x, 3x. 60 dividido por 30 dá 2, vezes x, 2x. Isso aqui vai dar, então, 5x sobre 60, que a gente pode simplificar aqui por 5 em cima e embaixo. E nós vamos ter um intervalo de tempo total, que é x sobre 12. E olha que legal, a velocidade média, então, vai ficar o deslocamento total pelo tempo total gasto, ou seja, 2x dividido por x sobre 12. Seguro o primeiro, multiplico o segundo invertido, vai ficar 2x vezes 12 sobre x. X em cima, x embaixo, posso cortar.
E 2 vezes 12, 24. 24 metros por segundo. E olha lá, não tem essa resposta no gabarito, professor. Não tem metro por segundo, né? Mas se a gente pegar essa resposta aqui e multiplicar por 3,6, nós vamos chegar ali no 86,4 quilômetros por hora. E assim, a resposta correta é a alternativa C. Fala a verdade, né, gente? É bonito, né? É muito chique isso daqui. Tem coisa na física que é legal, né? Mas tem coisa que é muito legal, não é verdade, gente? Eu falo, gente, namorar é muito bom, mas estudar física é outro nível. É isso aí, galera. Espero que tenham curtido essa aula aí. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu peço que você se inscreva, curta o vídeo, compartilhe para que mais pessoas então possam ser beneficiadas aí com o conteúdo que a gente está produzindo, beleza? Se você ainda não me segue lá no Instagram, a gente tem lá Fisicamente Preparado, maravilha, é o mesmo nome do canal. Espero vocês lá e qualquer dúvida, galera, deixa aí nos comentários. Valeu, pessoal, um abraço e até o próximo vídeo. Falou!